É tão legal, né, gente, a gente pensar em flores, pensar em cultivar flores. E eu gosto muito de flores, mas eu não dei muita sorte, não. Fiz um jardim para mim lá em casa, pedi o pastor Tiago para fazer lá aquela jardineira bonita, enchi aquilo de flores, de plantas, ficou lindo. Gente, está tão feio agora, vocês nem imaginam. Não tem jeito, não é a minha. Tem aí alguém aí que gosta de cultivar flores e que tem a mão boa para cultivar? Depois você me dá uma dica, viu, irmã? Me dá uma dica. Porque as únicas que eu consegui manter bonita, que eu estou assim, cuidando com o maior carinho lá em casa, é uma que eu roubei do jardim da Kel. Já estou confessando. Mas ela está bonita, valeu a pena roubar. Então, nem todo mundo gosta, né, de cultivar flores, né? E até aquelas que gostam, como eu, às vezes se decepcionam com aquilo que ela está, né? Vê vídeo na internet, né? Como é que faz? As minhas orquídeas, gente, eu devo ter umas 15, 20 orquídeas lá em casa. E eu ficava, oh meu Deus, quando é que esse negócio vai dar flor? Estou doida para dar flor. E por incrível que pareça, entrou o mês de agosto, os botõezinhos, né, começaram a sair. Até marquei a pastora Kel, fiz um vídeo, eu falei, tudo fala, Kel, é o mês do florescer, né? E está lá cheio de botãozinho para florescer, e eu fiquei muito feliz. E às vezes nós queremos fazer um esforço tremendo para que o nosso jardim floresça. E nós às vezes desistimos, nós não queremos mais mexer, deixamos para lá, desistimos daquele jardim. Porém, a Bíblia fala sobre uma planta. Ele fala de uma planta e ele direciona esse versículo a você, mulher. E ele diz nesse versículo, nesse Salmo 92, ele diz o seguinte, que nós floresceremos como a palmeira. Você vai florescer como a palmeira. Cresceremos como o cedro do Líbano. Porque nós somos plantados na casa do Senhor, nós floresceremos nos átrios do nosso Deus. E mesmo na velhice, minha irmã, mesmo na velhice, você vai dar frutos que permanecem, frutos viçosos, frutos verdejantes. A palavra de Deus fala sobre essa palmeira. E essa palmeira, quando a Bíblia fala sobre ela, ele está falando da tamareira. Quem conhece a tâmara aí? Quem já comeu tâmara? Gente, é um fruto maravilhoso. É um fruto doce, muito doce e maravilhoso. Eu experimentei pela primeira vez quando eu estive em Israel, e eu trouxe caixas daquele fruto, porque eu queria que as pessoas da minha família conhecessem, experimentassem. Um fruto maravilhoso. E a palmeira, ela tem raízes muito profundas. E quanto mais profundo o nosso relacionamento com Deus, mais forte nós vamos ser. O testemunho que a Alessandra contou aqui, ela só suportou, porque ela deixou que as raízes dela se aprofundassem. Ela não abriu mão da palavra de Deus, da presença de Deus. Ela não abriu mão da comunhão com os irmãos. Ela não abriu a mão da obra do Senhor. E quanto mais o inimigo vinha batendo nela, mais ela deixava as raízes descerem. A palmeira, ela cresce na vertical. E ela não se quebra facilmente. Por causa do nosso relacionamento com Deus. Não é porque você é forte por si mesma. É por causa do nosso relacionamento com Deus. Se a Alessandra não tivesse não tivesse tomado as atitudes que ela tomou, provavelmente ela não estaria de pé. A palmeira, ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. Olha o que 2 Coríntios 12, 9a diz.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por quê? Porque quando nós desvencilhamos, quando nós abrimos mão daquilo que nós podemos fazer, nós olhamos para Deus e falamos: Deus, aqui eu não consigo mais, tem que ser o Senhor. Então o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. A palmeira normalmente está no deserto. E o deserto, o terreno do deserto é muito pedregoso, é árido, é seco. E quanto mais difícil for, quanto mais seco, quanto mais árido, mais Deus se mostra poderoso e maior é o milagre. Aleluia! Glória a Deus! 2 Coríntios 19b diz, 12:9: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. É na sua fraqueza que vai se fortalecer o poder de Deus. E é na sua fraqueza que você precisa glorificar ainda mais o nome do Senhor. A palmeira, ela se curva, mas ela não quebra, ela permanece firme. Vai ter momento de choro, vai ter momento de lamúria, vai ter momento que você vai precisar de um abraço, de um acalento, de um medicamento, de uma consulta, mas você vai permanecer, você não vai quebrar, você vai até se encurvar, quase chegando ao chão, mas você não vai se quebrar. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão aprofundadas. A palmeira, cada cacho produz em torno de 80 quilos de fruto. É uma árvore tão maravilhosa. Olha isso, gente. Essa não está com os frutos, mas ela dá cachos. Está vendo aí em cima? Mas aquilo ali, quando está maduro, fica tudo amarelo, fica a coisa mais linda. E cada cacho de fruto desse tem 80 quilos de fruto. E olha que interessante isso aqui. Quanto mais salgado o solo, mais doce é o seu fruto. Minha irmã, quanto mais luta você passa, quanto mais você vence, quanto mais você guerreia, mais doce é a palavra que vai sair da sua boca, mais doce será a sua presença. Mais diferença você vai fazer na vida do outro. Quanto mais salgado o solo, mais doce é o fruto. Você ainda não experimentou, Alessandra. Você ainda não experimentou o mais profundo doce. Porque Deus ainda está trabalhando na sua vida e Deus ainda vai fazer muito ainda na sua vida. Eu estou falando direcionada para a Alessandra, porque foi ela que deu o testemunho, mas eu sei que muitas mulheres aqui têm enfrentado lutas, mas você precisa florescer. Você precisa florescer. E a Bíblia nos compara a essa árvore. A árvore que resiste ao sol escaldante, a árvore que não se abala com o vento, a árvore que está plantada num solo salgado e mesmo assim produz cachos fortes e doces. Amém? Você é essa árvore, você é essa palmeira. Aleluia! E a Bíblia nos compara também, lá em Mateus 7:25, como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas a casa não caiu. Aleluia! Mas aí você pergunta, pastora, mas é muito fácil para a senhora, né? É muito fácil para algumas pessoas. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é a minha vida. Tem sido difícil para mim. São tantos anos convivendo com luta, uma atrás da outra. E aí, eu me
recordo do livro de Jó, quando Jó começa a enfrentar aquela situação, que Jó tem aquela lepra, que Jó perde os filhos, e Jó, quando ele encontra com a mulher dele, para ela o hálito dele tinha mau cheiro. Jó estava enfrentando uma poda dolorosa. E lá em Jó 14:7, olha o que Jó diz, apesar de toda a situação dele. Ele diz: a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer a terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro. Gente, ele não está falando que você vai mergulhar nessa água, não. Ele está falando ao cheiro, só de sentir o cheiro da água. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Jó sabia quem era Deus. Jó conhecia o Deus da sua vida. E você também precisa conhecer o seu Deus. Você precisa estar bem próximo dele. Você precisa se mover. Você precisa fazer alguma coisa, sentir algo, dar direção à sua vida ao cheiro das águas. Quando você sentir o cheiro, tem que acontecer alguma coisa na sua vida, e foi isso que aconteceu na vida de Jó. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algumas atitudes que te farão florescer por onde quer que você vá. Amém? Uma coisa muito importante para que você floresça: seja altruísta, se importe. Não tem como você florescer na vida de uma pessoa se você não se importar por aquilo que é importante para ela. O altruísmo, ele é considerado uma doutrina ética que indica o interesse pelo próximo como um princípio supremo da moralidade. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, o Espírito Santo falou tanto comigo. Eu falava: Deus, está doendo esse negócio. Como é que eu vou ministrar uma coisa que eu não estou vivendo? E Deus falou comigo assim: eu quero te ensinar primeiro. E você vai falar com elas para mim. E a questão do altruísmo, Jesus era um homem altruísta. Jesus era um homem que se importava e importa com pessoas. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele veio até aqui na terra, se tornou homem, porque ele se importa por pessoas. E alguns dos versículos que mostram que Jesus era uma pessoa que se importava. Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 20:34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram. Lucas 7:13, a viúva de Naim, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. As pessoas só sentirão importante quando aquilo que for importante para elas for importante para você. Muitas das vezes a gente está numa roda de conversa, alguém começa a conversar, e ela começa a contar: ai, eu estou construindo uma casa, a minha casa está tão linda, eu pus uma janela assim, e as pessoas estão ouvindo, e de repente uma outra fala: não, mas a minha casa eu fiz diferente. A minha casa eu não coloquei janelas de vidro, eu coloquei janelas de madeira. E a outra, não se importaram com o que ela está falando. O meu é mais bonito. O meu é mais importante. Deixa eu falar do meu. E às vezes a gente não se importa com o que o outro está fazendo. E nós precisamos ter um olhar diferenciado para as pessoas, olhar para todas elas e se importar com aquilo que é importante para elas. Só assim você
vai se sentir importante. Quando o outro olhar para o que é importante para você e se importar também. Quando você tiver dúvida sobre como olhar para o outro, se coloque no lugar dele. Quando alguém pedir para você orar por um filho que está doente, e talvez os seus estejam saudáveis, se coloque no lugar dessa pessoa. Pense no seu filho no lugar dessa pessoa. Qual seria o tipo de oração que você faria? Se coloque no lugar das pessoas, quando essas caem em pecado, porque nós estamos sujeitos a cair. E a nossa tendência é de massacrar a pessoa que cai no pecado. Nós falamos mal, nós apontamos o dedo. Se coloque no lugar. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Número 2, saia do lugar de conforto. Gênesis 12:1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abrão jamais seria Abraão, se ele tivesse ficado dentro da tenda dele. Foi necessário que Abrão saísse do lugar de conforto dele, saísse da tenda dele, e seguisse uma direção que nem existia. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Você precisa tomar decisões e sair do lugar de conforto que você está, para a direção que Deus está te dando. Ai, pastora, mas e esse Covid, como é que a gente faz? Está tão difícil, a gente entra nos lugares e é perigoso. Perigoso para quem não teme ao Senhor. Perigoso para quem não crê que o Senhor é poderoso. Perigoso para quem não crê que a nossa vida está contada nas mãos do Senhor. Talvez você não morra de Covid, mas você morra de um tombo. Você toma um tombo e cai e morre. Um infarto. Gente, aquele moço, aquele atleta, 57 anos, um atleta, super saudável, comendo bem. Chegou a hora dele. Então saia do seu lugar de conforto. Abraão não conseguiria cumprir o chamado, nem receber a promessa, se continuasse no seu lugar de conforto. Florescer em qualquer lugar, irmã, dá trabalho. Não se engane, dá trabalho. A gente vê aí Ana Paula Valadão, Ludmila Feber, Thalita Pereira, a gente vê grandes mulheres de Deus, a gente vê aí as supervisões multiplicando, a Alessandra nessa célula, as nossas células multiplicando, e você que não está fazendo nada, você olha e fala, uau, eu queria tanto isso. Sai do lugar de conforto. Faça alguma coisa. Floresça. Queira florescer. Para de ficar esquentando banco na igreja. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que entendem de ornamentação e de jardinagem. E que olha para isso aqui e fala, isso aqui foram profissionais que fizeram. Então você precisa se mobilizar. Florescer dá trabalho, porque você vai precisar investir tempo, dinheiro, agenda, paciência. Florescer dá trabalho, gente. E talvez você não consiga enxergar como, mas Deus vai te dar estratégias e suporte. E você vai tomar a decisão de se movimentar. Agora, eu me lembro que há uns anos atrás, eu sempre me achei que eu não era uma pessoa muito hospitaleira. Gente, a Simone, ela é casada com o irmão do William. Pensa numa mulher hospitaleira, que eu fico assim,
eu fico impressionada com a hospitalidade dela, com a forma, a naturalidade como ela recebe pessoas, como ela cozinha. E eu falava com Deus, Deus, eu queria ser assim. Queria nada, eu não fazia nada para ser, não. Não fazia nada, sabe, pastora? Queria, mas eu não queria fazer, porque dá trabalho. E esse ano passado, nós fizemos as lives, né? Prazer te conhecer. E estava muito confortável, né, gente? Dentro de casa. A gente punha só uma blusinha bonitinha aqui, estava de pijama daqui para baixo. Um batonzinho, um filtro. E fazendo live, prazer te conhecer. E aí eu comecei a falar com Deus, Deus, eu quero uma estratégia para conhecer as mulheres da Igreja Batista da Paz. Eu senti essa necessidade. E aí eu já tinha lido o livro da experiência da mesa. E nesse livro a pastora fala muito sobre receber pessoas, sobre colocar a mesa. E Deus começou a falar comigo assim, é isso que eu quero que você faça. E eu falei, pois é, mas como é que eu vou fazer? Eu levo lá para a igreja, vou na casa delas. E ele fez assim, ó. Você vai trazer para dentro da sua casa. E eu falei, mas como? Como que eu vou trazer para dentro da minha casa esse tanto de mulher? E Deus me deu a estratégia do prazer te conhecer. E, gente, dá trabalho demais. Mas como tem sido maravilhoso. Como tem sido maravilhoso o que Deus tem feito através desse projeto. Como eu tenho conhecido mulheres que eu chego, elas sentam à mesa, eu falo, eu conheço um rostinho. Os outros eu não conheço. Dá trabalho. Custa dinheiro. Eu fico o dia inteiro, gente, fazendo. Gente, eu não estou falando isso aqui para reclamar, não. Eu estou falando isso para vocês porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa e está usando este instrumento. E Deus quer te usar também. Deus quer que você floresça. E eu sei que esse projeto está apenas começando. Conheci uma moça lá na Bahia. E eu não vou detalhar a história, mas essa moça ela tem esclerose múltipla, ela queria muito me conhecer, porque ela viu o William contando a minha história de cura lá na igreja. E essa moça está fazendo tratamento aqui em BH. E quando eu a conheci, a pastora Kel me apresentou ela, orou por ela. Eu a conheci, falei com ela, olha, quando você vier para fazer tratamento, você me procure, eu quero muito receber você lá em casa. E essa moça veio com a sogra dela com um propósito de ficar 5 dias, vai ficar 4 dias. E ela ficou exatamente 7 dias na minha casa. Ela ficou 7 dias, e eu por conta dessa moça. Mas pensa no tanto que eu ganhei, no tanto que Deus fez na minha vida através dessas 2 mulheres. Como Deus me abençoou, como foi bom ouvir. Nós oramos pela sogra dela, a sogra dela foi curada de surdez. Você quer florescer, minha irmã? Se disponha. Se disponha para o Senhor. Número 3, enfrente as lutas crendo na vitória. Não lute pensando que você vai morrer no meio do caminho. Enfrente as lutas crendo na vitória, porque Deus já te deu a palavra. Todo mundo passa por luta, a diferença é como nós passamos pela luta. Tem gente que até enfrenta a luta, né? Mas ela nunca crê que a vitória é certa. Ela luta, ai meu Deus, eu não aguento mais. O capeta está me batendo. Quando é que isso vai acabar? Ai, estou trabalhando demais. Ai, eu não aguento mais, eu não estou dormindo. Eu preciso. Gente, misericórdia. A forma como você lida com os problemas vai influenciar nas outras pessoas. Se você realmente é cristã, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você precisa mudar as suas atitudes. As pessoas precisam ver esse Deus na sua vida. E se você lutar a luta, reclamando, sem vigiar no que você diz, você não estará expressando o reino de Deus.
Você não estará expressando o Deus poderoso que você serve. Você tem um trabalho, você tem uma família, mas a sua boca só sai murmuração, só sai reclamação. Eu estou cansada, estou trabalhando demais. Desse tempo que nós passamos, que a Alessandra passou essas lutas, eu nunca vi a Alessandra reclamar. E eu estive menos com ela do que a pastora Kel, e eu tenho certeza que a pastora Kel pode comprovar o que eu estou falando. Na luta, Deus quer ouvir adoração. Porque quando você está bem, quando você está festejando um casamento, um aniversário, você tem que adorar, mas é muito simples. Deus quer ouvir a adoração da sua boca quando você está sendo espremido, esmagado. É ali que Deus quer ouvir a sua adoração. Se você não está satisfeita com a sua vida, resolva isso. Só você pode resolver isso. Nem todo mundo precisa saber dos seus problemas. Procure alguém para te ajudar. Pare de murmurar, minha irmã. Pare de falar negativamente dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho. Fala mal de todo mundo, murmura o tempo todo. Gente, a gente chega perto da pessoa toda alegre, feliz. Uau, como é que você está, minha querida, tudo bem? Ai, eu estou muito cansada. Trabalhei muito hoje. Ai, meus filhos me dão trabalho demais, eu não estou aguentando mais. É muita roupa para lavar, é muita roupa para passar. Gente, todo mundo faz isso. Todo mundo faz, todo mundo tem luta, Muda a sua boca. A murmuração, ela cessa o louvor. Se você está murmurando, você não está adorando a Deus. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Minhas irmãs, eu tenho feito tratamento nos meus joelhos. E já tem um tempo já que eu não ponho salto. Hoje eu resolvi colocar. Falei, hoje eu vou no salto. Já tem um tempo que eu estou fazendo tratamento nos meus joelhos. E aí outro dia eu estava ali na sala com a pastora Kel, eu falei, e aí pastora, como é que está seu joelho? Aí eu falei com ela, você quer saber espiritualmente ou você quer saber carnalmente? Ela falou, não, eu sei que espiritualmente você está sendo curada? Está sendo curado, alguma coisa assim. E eu falei, cara, não. Espiritualmente falando, eu já fui curada. Em nome de Jesus. Eu já estou curada. E eu não fico reclamando. A pessoa pergunta, às vezes eu estou mancando, gente. Pastora, o que foi no joelho? Não é nada, não. Processo de Deus. Eu não fico, ai, meu joelho. Alguém ora por mim, pelo amor de Deus, não aguento mais, meu joelho está doendo. Professa, gente, fala da cura, fala que seus filhos são bênçãos, mesmo que eles não são. Olha com um olhar espiritual, a Bíblia fala, ninguém conheceis com olhar carnal, mas com olhar espiritual. Amém? Você conquista as coisas no mundo espiritual primeiro, para depois conquistar aqui na terra. Preocupe-se com as suas sementes. O bem que você faz hoje vai refletir no futuro de alguém. Amém? Então, Provérbios 29, 2 diz, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando você floresce, as pessoas que estão em volta de você, elas vão se alegrar. Elas vão ficar felizes, elas vão querer conhecer o seu Deus. O que você tem semeado para frutificar no futuro? Tem que morrer para germinar. A lei da colheita nos ensina que para a semente germinar e dar frutos, ela precisa morrer, deixar de ser semente. Na semente está todo o potencial de vida da árvore, porém esse potencial só se realiza no processo morte e vida, que exige a germinação da semente. Morre semente, nasce broto, morre broto, nasce uma jovem planta que morre para se tornar árvore, gerar frutos e frutos produzir novas sementes. As sementes que não morrem para germinar são considerados em estado de dormência.
Germinar muitas vezes é um processo doloroso e desafiador. Nos exige sair do estado de dormência e encontrar nosso potencial de desenvolvimento, que pede a morte de algo para que outro germine. Exige autopercepção, autoacolhimento, presença e movimento. Uma dança para desenvolver as condições necessárias para florescer. É uma busca dentro de si, para deixar morrer o estado de dormência e nascer a potência. Uau! Semente morta é semente doada. Não te pertence mais, minha irmã. Qual é a semente que você precisa que morra na sua vida para que essa árvore floresça? Para que as flores apareçam? Em João 12, 24 diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos, muitos frutos. Eu quero te desafiar a ser uma semente que vai cair na terra e vai morrer. O que Deus tem pedido a você? Qual é a semente que Deus tem pedido para você colocar na terra? O que Deus tem colocado na sua frente, tem falado, vai, eu quero que você faça. Coloca para mim o vídeo do Nicholas Winton. Eu quero mostrar para vocês o que esse homem fez e como ele floresceu. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante. Confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros.
Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Isso não tem preço, gente. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo? I didn't keep silent, I just didn't talk about it. Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? I don't think myself as a hero, but Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível, mas eu tinha de tentar para ver se era possível ou não. what they thought was impossible. Fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico? It's not a heroic act. Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. Aleluias. Vamos ficar de pé. Esse homem, a primeira vez que eu ouvi a história dele, eu estava fazendo seminário e eu fiquei com tanta vergonha de Deus. Fiquei com tanta vergonha. Porque eu podia fazer mais do que eu estava fazendo. E muitas das vezes está tão próximo de você e nós estamos dando as costas, nós estamos fingindo que não estamos vendo. Mas ainda dá tempo, há esperança, há esperança, há esperança para o ferido. Ao cheiro das águas brotará. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais, e eu quero dedicar a minha vida mais ainda ao Senhor. Começa pelas pequenas coisas, começa por aquilo que está diante de você e faça mais. Deixa Deus colocar você no processo, deixa Deus colocar você na direção, no propósito. Pastor, eu não tenho recursos. Não se preocupe com recursos. Faça com aquilo que você tem.
O Senhor vai levantar recursos. Por onde o rio passar, Shira balabarabacere corobochoro borobacha.